Sim, porque há no Brasil hoje um certo desprezo. Há muitas forças, né, dentro do movimento político mais amplo que tem algo muito perigoso, que não é a ausência de cultura, é o desprezo por ela. Só que nós estamos de uma maneira tão marcada pela penúria que esse avanço nos últimos 30 anos não foi suficiente para nos tirar da indigência educacional. Uma das coisas mais bonitas da nação norte-americana, que não é uma nação que se diria de esquerda, é a possibilidade da liberdade em relação à expressão, à discussão, ao debate. Se alguém contrário à doutrinação nas escolas, era Paulo Freire. Você não aprendeu na escola apenas matemática, geografia, história, língua portuguesa. Você aprendeu a convivência, a diversidade, o afeto, a partilha, o medo, a coragem. Muita coisa você aprendeu. Quando você junta o novo com o antigo, você constrói uma coisa chamada filosofia. A minha intenção, por exemplo, é traduzir a filosofia em coisas que sejam mais simples, não simplórias. Meu convidado de hoje é filósofo, escritor, palestrante, professor, educador e youtuber, mais recentemente, né? E digital influencer. Já imaginou coisa boa? Eu nunca imaginei que esse mundo seria admirável e não seria em outras coisas. Mas uma delas é a gente poder ser multitask. Né? Quando eu era mais jovem, multitask era impressora. Né? De repente a gente se tornou também. E quando eu quiser assim, escritor, professor, filósofo, youtuber, influencer, mas isso tudo agregado, né, num único lugar. É uma coisa que é encantadora e perigosa. Perigosa. Porque é para o bem e para o mal. Né? Sempre. Né? Tem essa múltipla possibilidade. A gente não olha só de um lado. Tem uma coisa interessante que é o subtreco do subtroço, que foi o primeiro grande boom seu na internet. Olha que coisa curiosa. Em 2005 apareceu o YouTube. E eu tinha feito uma palestra algum tempo antes na cidade de Brasília. Essa palestra, sem que eu ouvisse, foi gravada. Alguém gravou. Provavelmente usou uma câmera, porque os celulares não tinham na época, né, ainda aquele tipo de funcionalidade. Quando o YouTube começou a divulgar as coisas, colocaram um vídeo meu dando uma aula usando um flip chart, que era aquele papel que a gente virava escrevendo, né, com a caneta dessas antigas de ponta porosa, escrevendo sobre a história do universo. E eu vou descrevendo. Aquilo, né, gerou uma imensa divulgação. A história na época era assim, sabe com quem que você está falando? Que é a finalidade. Aí eu dizia toda a história, fazia um passeio desde o aparecimento do universo até o indivíduo, fazia a volta, né, ia virando as folhas, mostrando. E quando o mundo digital ele começou a ter essa capilaridade imensa, aquilo se tornou, né, um clássico nessa área. E é claro, né, muita gente eu encontro no dia a dia fala assim, sabe com quem que você está falando? Né, isso, por conta disso. Até diz hoje. Assim, até hoje. E diz assim, eu sou o vice-treco do subtroço. Então, há aí uma expressão que é antiga. E eu gosto de lembrar, porque essa expressão vice-treco do subtroço, quem usava era a Janete Leão, né, mãe de um dos meus filhos, do Pedro, e que, como jornalista, de vez em quando, eu dizia assim, e aí, como é que estão as coisas? Isso aí, sabe, às vezes a gente se sente o vice-treco do subtroço. Aí eu incorporei essa ideia, né, acabou ficando, mas tem que dar os créditos. Tem que dar os créditos. Mas até hoje, e acho que hoje ainda, muito frequentemente, as pessoas se acham, né? Pois é, essa é uma das coisas mais tolas que existe. A internet existe. também meio que empoderou essas Ela dá um pessoas, empoderamento né? falso. Né? Ela dá a sensação, não é porque você está aparecendo que você está destacado. Né? Eu costumo dizer que há uma diferença entre ser famoso e ser importante. Há pessoas que são absolutamente importantes, mas não necessariamente elas são famosas. E eu vou contar algo que é um autoelogio, mas releve. Né? Certa vez na universidade em que eu dei aula durante 35 anos, a PUC São Paulo, né, um grupo de pessoas disse, olha, a gente queria oferecer a você, né, talvez estavam pensando de ter o título de professor emérito. Isso era uma conversa pequena, não era das forças oficiais. Eu falaria, eu, com toda a delicadeza, eu declino dessa homenagem por uma razão. Não é nem modéstia fingida, mas tem tanta gente mais importante do que eu nessa universidade que ainda não recebeu, e talvez se queira oferecer a mim porque eu sou mais famoso. Né? E a fama é diferente da importância. Muitas vezes se imagina que alguém tem alguma fama que seja importante. Não necessariamente. Há pessoas que se colocam numa postura arrogante, empinam o nariz, né? Acham que ela está marcada por uma capacidade de ascendência. Não necessariamente é assim. O poder, ele tem uma vacuidade, uma vaziedade
né, para usar uma expressão que não existe, que é muito forte, né, de nada serve. Eu gosto muito de contar, Leda, uma história que eu acho que a gente deveria ter no nosso país também, na nossa vida. Os romanos, na antiguidade, eles tinham uma prática que estava na lei. Todas as vezes que um general voltava de uma grande batalha, uma grande vitória, que ele ia ser homenageado, ele entrava em Roma, e aí ele atravessava a cidade eterna, sendo aclamado pelo povo dos dois lados para ele chegar até o Senado e lá ele receber uma homenagem em relação à grande vitória, isto é, a aclamação do poder dele. Pois bem, havia uma lei em Roma em que esse general, enquanto ele atravessava a cidade de Roma, aclamado pelo povo, para ser honrado com uma coroa, né, e com uma salva de palmas naquele local que era o Senado, enquanto ele se caminhava numa biga, naquele carro de 2 cavalos, a cada 500 jardas, o escravo, na época que estava no pé da biga, tinha que subir um degrau e soprar no ouvido dele assim: lembra-te que és mortal. Aí a biga andava mais 500 metros e ele tinha que subir outra vez e dizer: lembra-te que és mortal. Tem gente que tinha que fazer isso uma vez por mês, uma vez por semana, dizer assim: lembra-te que és mortal, né? Afinal de contas, uma das coisas que a ideia do vice-treco, do subtroco, isso marca, não é que nós não sejamos importantes, é que não sou só eu que importo. Por exemplo, você e eu somos sempre. Você e eu somos únicos no universo, mas nós não somos os únicos. Eu sou único, como eu nunca existiu, não existe e não existirá. Mas eu não sou a única pessoa. Por isso, há muitos modos de ser humano. Isso significa que a arrogância, ela é, acima de tudo, uma forma de tolice, né, de ignorância intelectual. Mas, aliás, a condição intelectual tem sido uma grande discussão, também uma boa discussão, né? Sim, porque há no Brasil hoje um certo desprezo. Há muitas forças, né, dentro do movimento político mais amplo que tem algo muito perigoso, que não é a ausência de cultura, é o desprezo por ela. Porque a ausência de cultura letrada, a ausência de escolaridade, ela é parte, né, do nosso processo de constituição ainda, de um país que teria condições de não ser assim. E eu imagino até que a gente vai fazer, né, todo um trabalho, né, cada um e cada uma, para que não seja em algum momento. Mas há uma questão, o desprezo à formação intelectual, à formação científica, isto é, imaginar que esse não é o modo de vida, que isso não tem validade, isso é muito perigoso. Porque boa parte das ideologias que minaram a liberdade, que transformaram a existência numa forma de exclusão, né, de segregação de pessoas, né, de religiões, de condutas, elas nasceram com o desprezo à cultura. Não é casual que Goebbels é conhecido por ter dito uma vez uma frase que é: quando eu ouço a palavra cultura, eu saco o meu revólver. Quando eu ouço a palavra cultura, eu saco o meu revólver. Ora, era um dos ideólogos, né, de uma das forças mais negativas que a gente tem na contemporaneidade. Por isso, há uma responsabilidade também dos intelectuais nos últimos 50 anos em relação a isso, porque uma parte de nós, e eu digo nós porque minha atividade é no campo intelectual acadêmico, uma parte de nós deixou de tentar fazer da atividade intelectual e cultural uma comunicação mais aberta. Nossos espetáculos teatrais, nossos livros, nossas músicas ganharam uma sofisticação e intrincamento em que não houve uma comunicação com o conjunto da população. Você acha que a nossa cultura está falando para os seus pares? Ela falou sempre, né? Nós somos um país de bacharéis, né? Haja vista que é comum que se chame qualquer um de doutor, né? Mesmo quem não o é. Né? Assim, você é brindada quando você, ao estacionar teu carro, diz: e aí, doutora, né? Quer que tome conta? Né, ou flanelinha, como se chama na cidade de São Paulo, onde eu moro, né, a pessoa que te ajuda em algum lugar, e aí, doutora, como se isso fosse já a criação, né, de uma separação que é muito forte. Então, nós temos isso na nossa história, mas, mais recentemente, isso se aprofundou, e é claro, há todo um movimento de pessoas que ficaram fora, né, desse processo em que o desprezo à cultura ele é muito negativo. Aí você começa a dizer: tá vendo? Esses mecanismos de financiamento da cultura, como é o caso no Brasil da Lei Rouanet, servem para financiar a maldade. Ou tudo que se ensina na universidade serve para aquilo que é ruim. O diabo está por trás dessas coisas. Né? Então, essa lógica é muito arriscada. Não há inocência, né, em nenhum dos lados nessa relação, exceto para uma grande massa que dos dois lados pode ser manobrada por pessoas que, por exemplo, têm uma certa habilidade, né, na fala. Outro dia eu tenho um canal no YouTube,
né? E aí eu tenho uma parte chamada Cortella Responde. Né? Aí a agência Sofia organiza, o respondente saiu o segundo agora. Uma das perguntas era, no Brasil a gente considera inteligente pessoa que fala bem, por quê? E é verdade. Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, você é muito inteligente. Eu digo, por quê? Mas você fala muito bem. Olha só, é fácil você ter uma retórica, ou algo que os gregos antigos chamam de demagogia, né? Em que você conduz o povo, né? Em que você conduz as pessoas, porque acaba aprendendo algumas das artes da fala. Você é comunicador, eu sou comunicador. Né? Não é difícil que a gente vá fazendo o que academicamente se chama de colóquios flácidos para acalentar bovinos. Isto é, conversa mole para boi dormir, né? Que você vai girando em torno das coisas. Isso significa que nós vivemos sim um momento no nosso país que é preciso prestar atenção do porquê é que houve essa lógica de achar que tudo que é de natureza de cultura letrada é perigoso e desprezível, e por outro lado, por que pessoas caíram, né, nesse tipo de raciocínio e reflexão. Em vez de ter uma postura arrogante e dizer, tá vendo, esse povo é ignorante, né, cai em qualquer armadilha, não, tem movimentos a ser pensado, porque do contrário não se faz futuro. Né? Falando no Brasil desse momento, dessa crítica à Lei Rouanet, mas ela também merece uma certa crítica. Claro, eu não tenho a menor dúvida. Né? Se você imaginar como a Lei Rouanet, ela não é uma forma de mecenato. Né? Porque mecenato é quando você, que tem recurso, doa esse recurso em nome, né, daquilo que é a tua glória pessoal, ou tua satisfação. Né? Mas há aí uma coisa um pouco mais séria. Né? Ela é, a Lei Rouanet, necessária, como outros mecanismos que a gente tem no Brasil, mas ela é uma forma de elisão fiscal, ela não é ilegal, né? Mas ela significa, acima de tudo, né, o fato de que o poder público ele abre mão de uma parte da tributação em nome disso. Eu sempre fico atento a isso para não imaginar que qualquer coisa que signifique dinheiro do povo na tributação necessária, que não seja utilizado de forma correta, ele tem que ser revisto. Então, não que a Lei Rouanet seja algo que é colocado, não é. Mas é importante. Mas ela não é desprezível de maneira alguma. Porque a cultura e a educação são questões nossas. Né? Sim, nós não estamos bem na educação. Olha, nós tivemos um avanço, foi secretário no governo Erundina, em São Paulo. Né? Paulo Freire era o secretário, eu era o adjunto, depois ele saiu e eu fiquei 2 anos, né, como secretário. O Brasil teve um avanço imenso nos últimos 30 anos na área de educação. Nos 2 governos do Fernando Henrique, nos 2 governos do Lula, né, no primeiro governo da Dilma, se teve um avanço imenso nessa área. Só que nós estamos de uma maneira tão marcada pela penúria que esse avanço nos últimos 30 anos não foi suficiente para nos tirar da indigência educacional. Por exemplo, nós estávamos numa postura na educação que não conseguia nem ainda universalizar o acesso das crianças ao ensino fundamental, que muitos fizeram como primário e ginásio, como é o teu caso e o meu, e outros fizeram com o nome de primeiro grau, e agora é ensino fundamental. Ora, já se conseguiu várias coisas, mas nós estamos ainda numa decolagem, precisando de energia para isso. Eu achei que a gente ia decolar no governo do Paulo Renato. Então, o Paulo Renato... interessado em nós fizemos... Toda criança na escola. O professor Paulo Renato, quando ele foi ministro, ele vinha já de uma estrutura de financiamento da área de educação e ele criou mecanismos de avaliação, e depois ele criou também formas, né, de extensão do financiamento da área de educação. Quando Fernando Haddad foi ministro, nós tivemos uma planificação disso que o Paulo Renato Oliveira fez. Ele foi um bom ministro? Sim, ótimo. Acho que ele foi um dos grandes ministros que nós tivemos, independentemente, né, das pessoas avaliarem a postura dele como candidato, né, à presidência, a prefeito, o que for, a atividade dele ministerial foi extremamente avançada. Agora, ele não foi o único que fez isso. O governo tucano, quando na presidência da República, o professor Fernando Henrique, e o trabalho que a professora Ruth Cardoso fez na área, especialmente, né, de atenção à propagação naquilo que é a educação básica da alfabetização, foi decisivo. Mas essa decolagem, ela não bastaria. Nós estávamos tão atrasados, eu costumo brincar, vai levar muito nós tempo. estávamos na UTI na área de educação. A gente agora está na enfermaria. Mas não tivemos alta ainda. A gente vai demorar. E o que você acha que vai acontecer? O que você acha da escola sem partido? Eu acho que ela é uma possibilidade que a democracia coloca das pessoas discutirem, mas ela é inadequada. Primeiro que ela é anticonstitucional. No meu entender, a Constituição brasileira, ela define a liberdade de expressão, de discussão, e quem hoje defende a noção de escola sem partido pode fazê-lo. A democracia coloca esse direito. Mas olha que coisa curiosa, quem defende, às vezes, a escola sem partido,
Tem sim, como estou dizendo eu, o direito de fazê-lo. Mas quem o defende não me daria o direito de enfrentá-lo. Isto é, diria não. Se eu falar em sala de aula contra a escola sem partido, vai se dizer que é ideologia. A pessoa que fala em escola sem partido diz que o que ela faz não é ideologia. Mas se eu falo contra, é. Ora, as duas coisas são possíveis. Num país como o nosso, há uma curiosidade. Se, como se diz, professores nos 30 anos mais recentes ficaram fazendo a cabeça dos alunos, para que eles pudessem ter uma visão que se considera, por parte deles, mais torta, como é que se elegeu? Quem se elegeu? Isto é, ou quem fez a cabeça... Você acha que houve esse dirigismo? Não, de maneira alguma. No ensino, não? Eu estou na educação no cotidiano. Tem professor que pode fazer doutrinação? Tem. Tem professor que faz doutrinação no campo da religião? Sem dúvida. Tem gente que fala de política no sentido de esquerda ou direita? Sem dúvida. Mas é isso que é a escola. Uma das coisas mais bonitas da nação norte-americana, que não é uma nação que se diria de esquerda, é a possibilidade da liberdade em relação à expressão, à discussão, ao debate. Então, eu não acho que o Escola Sem Partido não deve existir como movimento, mas ele não pode se implantar como uma legislação, porque ele negaria. Aliás, a proposta que é de fazer com que professores tenham um cartaz na sala, dizendo o que pode e não pode fazer, isso aí é da União Soviética. Isso aí era a União Soviética que fazia. Que punha na sala de aula, aquilo que o professor poderia ter como conduta. O que se deseja, e eu digo e repito, é colocar em professores uma tornozeleira eletrônica. Começo eu a dar uma aula e, de repente, eu posso, pela nova legislação, ter um aluno que vai dizer, não gostei, ele está falando sobre evolucionismo, minha família fala em criacionismo, ou ele fala em evolucionismo de um modo negativo. Ora, essa tornozeleira eletrônica que vai manter cada professor e professora sob estado de vigilância é aquilo que o George Orwell enfrentou, simulando que seria o Estado soviético, quando ele escreveu em 1948 o livro 1984. Portanto, é necessário cautela. Algumas pessoas da direita atual, que para minha alegria já se declaram de direita, era alguma coisa que não se fazia até alguns anos. O que dá alguns... Você acha bom? Claro, isso é necessário. Uma democracia, ela é a possibilidade da acolhida, inclusive de quem não concorda com ela. Eu sempre brinco, a diferença entre uma democracia e uma ditadura é que na democracia você pode pedir a ditadura, na ditadura não pode pedir a democracia. Por isso eu prefiro a democracia, por várias razões, uma delas é essa. Ora, hoje se usa muito em vários lugares, até quem se diz direita, muitos mecanismos da União Soviética. Isto é, o controle em relação à atitude, a perseguição, às orientações sexuais, a capacidade de dizer a alguém que ele faz ou não faz isso, esse exagero da moralidade, de pedir para que alunos denunciem seus pais e seus filhos. Nós não chegamos a isso, mas há pessoas que têm intenção de que se chegue. Será que a escola pode ser doutrinária? Pode, deve, jamais. E eu gostaria de lembrar que para existir a ideia de escola sem partido, deveria existir uma outra chamada escola com partido. Muita gente cita Paulo Freire. No programa de governo, antes da eleição do presidente eleito, do Bolsonaro, estava excluir, ou extirpar, ou extinguir Paulo Freire das escolas. Eu gostaria de lembrar, eu trabalhei 17 anos com o Paulo Freire, ele foi meu orientador de doutorado, e eu trabalhei com ele também em várias atividades. Se alguém contrário à doutrinação nas escolas, era Paulo Freire. A primeira obra dele, mais conhecida, era Educação como Prática da Liberdade. A segunda foi a Pedagogia do Oprimido. A última, antes dele falecer, em 1997, se chamou Pedagogia da Autonomia. Toda a obra de Paulo Freire é usada fora do Brasil para incentivar a ausência da doutrinação. Nesse sentido... Você acha que Paulo Freire está sendo lido errado? Não, eu acho que ele está lido de um dos modos que ele pode ser. Dá para ler o Paulo Freire desse jeito. Eu posso dizer, tá vendo? Ele está falando que criança faz o que quer. Nunca ele escreveu isso. Mas eu posso dizer, quando Jesus de Nazaré, para pegar um exemplo das religiões, quando a mãe dele, no milagre em que ele transforma vinho, aliás, água em vinho, há uma frase que está ali um pouco antes em que ela diz, filho, dá uma ajuda aqui, está acabando o vinho, dá para você fazer alguma coisa? Nas bodas de Canaã, ele vai dizer assim, o que há entre mim e ti? Isto é, não sei. O isto é que vale. O que ele queria dizer? Que ele não tinha que usar toda a capacidade dele só para atender o pedido dela, que ela é estranha, que ela não é a mãe dele, por isso ele falou, ou que eu não estou aqui para fazer milagre. Eu posso ter muitas leituras. Eu posso olhar e dizer que a criação dentro da concepção
né, de alguém como Charles Darwin, ela resultou de uma má saída dele para a religião que ele praticava. Por isso que ele demorou 30 anos para publicar A Origem das Espécies, porque ele era muito religioso. Aí diz assim, tá vendo? Ele tinha culpa. Então, não estou dizendo que vale tudo, mas as interpretações são possíveis. E é possível olhar Paulo Freire desse modo? É, mas está incorreto. É possível, é. Está se discutindo também o direito de educar em casa, né? O Brasil Eu tem... queria também te perguntar o que você acha, se a educação tem que ser dada pela escola Eu ou sou pela contrário. família? Sou contrário ao famoso homeschooling. A família pode ter sim ter o direito de fazer com que a criança também tenha educação em casa. Mas a educação só em casa furta da criança, que não pode decidir ainda, o convívio dela com outras, a presença com a diversidade, o encontro com aquilo que é a convivência. Evidentemente, quando um pai ou uma mãe diz eu prefiro a educação dos meus filhos em casa, porque eles não vão ser contaminados pelo mundo mal, pelo uso da droga ilegal, pela indecência no campo da ação ética, eu diria, faça isso também, mas retirá-la da escola furta do poder público uma das tarefas que ele tem, que é fazer com que toda pessoa em qualquer idade tenha possibilidade de acesso à educação escolar. Embora se diga, mas essa é a minha liberdade, eu educo meu filho onde eu quiser. Há limites. Por exemplo, quando você éramos crianças, e nós temos quase a mesma idade, você imagine, né? Um pai podia bater num filho, espancá-lo. A professora na escola, você em Juiz de Fora, eu em Londrina, ela podia pegar a régua ou compasso, palmatória e bater. Aquilo fazia parte. E se você fosse reclamar e dizer, eu sou a professora? Ou o filho espancava, né? Aliás, o pai espancava o filho em casa. Ou o marido batia na esposa, se fosse um casal de homem e mulher, e ninguém reclamava, porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje você diria, se eu não posso me meter, então, o que é a Lei Maria da Penha, que é necessária? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que precisa ser revisto, mas é decisivo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, sem dúvida, o homeschooling, a educação em casa, ela não pode excluir a presença, né, na escola, porque a escola é uma experiência de convivência. Faz parte. Você não aprendeu na escola apenas matemática, geografia, história, língua portuguesa. Você aprendeu a convivência, a diversidade, o afeto, a partilha, o medo, a coragem. Muita coisa você aprendeu. Aliás, onde você, Leda, e eu, Cortella, mais aprendemos foi no recreio, certo? Na hora do intervalo, quando você tinha convivência, né? Por isso, hoje há um debate sério no Brasil, e eu temo muito, porque, embora um pai ou uma mãe possa dizer, mas o filho é meu, isso vai fechar tamanha possibilidade, né, de uma inserção mais plena numa sociedade que acaba sendo limitador. É mais ou menos como a gente diz assim, eu não vou vacinar porque faz mal. Bom, a ciência acumulou alguns, né, séculos aí de reflexão sobre isso. Ou eu não vou deixar meu filho sair porque o mundo lá fora é perigoso. Mas ele sairá em uma hora. A pergunta é, ele vai sair preparado ou despreparado? Por exemplo, eu nunca formei nenhum dos meus 3 filhos para que eles não convivessem no mundo. Ao contrário, esse mundo que eles saíram quando jovens para fora, tinha sim a violência, a brutalidade, né, a doença, tinha a droga ilegal, tudo isso. A minha questão não era tirá-los dali, era formá-los para que ele não aderisse àquilo que é malévolo, que faria mal a ele. Por isso a frase era, faça tudo o que você quiser, desde que não ameace tua integridade física, moral e espiritual. Aí é uma escolha tua. Pode haver, né, a escola em casa? Pode, mas não como exclusiva, como complementar aquilo que já é feito na escola. Você estava falando da Lei Maria da Penha, do bater em criança e tal, aí me veio o politicamente correto. Como é que se lida com isso? Você acha que estamos corretos, no politicamente correto? A gente tem um movimento, né, histórico. Vou citar uma pessoa que tem gente que não gosta de jeito nenhum, que é o Vladimir Lenin. Eu não sou um estudioso do Lenin, nem sou um partidário das ideias políticas que ele carrega. Mas tem algumas coisas de Lenin que eu gosto bastante. Uma delas é uma teoria que é muito conhecida, que chama-se teoria da curvatura da vara, né? Em que ele dizia o seguinte, eu vou pegar a caneta para exemplificar. Quando você tem uma vareta virada para um lado, e ela está afincada no chão, mas ela está dobrada para o lado de cá, quando você a solta, a tendência é que ela vá para o outro lado. E ela demora um certo tempo nesse oscilamento até que ela se equilibre novamente. Ora, nós estávamos numa condição em que a discriminação, o preconceito, a má piada era a regra.
Haja vista que o humor na televisão, o humor das piadas, era em relação à orientação sexual, em relação à etnia, em relação à religião, em relação à posse, em relação ao estado de nascimento. É só você lembrar que na cidade que eu moro, São Paulo, né, quando alguém era pego na rua, né, fazendo alguma coisa que não era entendida como intelectualmente correta, e aí, baiano? No Rio de Janeiro, e aí, Paraíba? Em Brasília, e aí, goiano? Né? Isso aí é coisa de nordestino. Eu me lembro que no governo da Luíza Erundina, quando se saía com ela, e quem dela não gostava, e tinha o direito de não fazê-lo, gritava, e aí, Paraíba, volta pro Nordeste, e aí, mulher, você é solteira. Ela foi muito discriminada por ser nordestina. Né? Por que você não estudou? E ela tinha mestrado. Mas se suporia que uma mulher, né, que não tinha um casamento explícito, que ela pudesse, né, ser inferior. Então, volta a esse ponto. O politicamente correto, se num determinado momento ele tinha ausência, ele passou por um outro polo, né? É mais ou menos em relação ao assédio sexual. Né? Nós tínhamos uma total vivência e convivência em que uma mulher ou um homem poderia ser objeto, mas usualmente mulheres, objeto de cantada, né, de maledicência. Isso passou para o outro lado, em que nos Estados Unidos, por exemplo, até o beijo de uma criança de 4 anos em outra, na escola é considerado ofensivo, a criança pode ser, né, punida por isso. Eu acho que, tal como disse o Lenin, né, a gente vai balançando até chegar um momento. Não dá mais para ter o Mussum encarnando, para a gente dar risada, o negro que só fala errado e bebe, mas também não dá para a gente não poder fazer brincadeira com aquilo que é a nossa capacidade de vida conjunta. Eu não posso mais admitir, né, que Monteiro Lobato tenha escrito, como fez no Sítio do Capão Amarelo, né, uma senhora negra que é sempre servil. Mas eu não posso esquecer que ele fez isso nos anos 1940. Eu não posso tirá-lo da escola, da leitura. Assim. Era assim. O que eu não posso é eu, Cortella, nem você, Leda, escrever agora um livro em que eu vou colocar o negro sempre numa função subalterna. Durante alguns anos se reclamava que nas novelas as empregadas eram sempre negras, mas elas eram na realidade. Né? Por que eram na realidade? Não por serem naturalmente empregadas, mas porque na realidade o era. Havia ali uma representação do cotidiano. E aí se diz, não, mas isso está errado. Mucamas, né? Vinha lá de trás. Aí eu volto, eu tenho uma regra. A regra numa brincadeira assim, não ria de mim, ria comigo. Por exemplo, numa escola, quando você ia nos crianças, as pessoas brincavam com a gente, você brincava com o outro. A gente ria um do outro. Tinha apelido. Debochava, tinha apelido. Mas era assim, a gente ria junto. Ainda. Não, a gente... A palavra já existia, era bulir, né? Então, como Monteiro Lobato, menina, que a dona Benta não vai bulir aí. Mas a gente não se importava. Não, porque era assim, ria, a gente ria junto. Né? Então a regra é, não ria de mim, ria comigo. Se você rir de mim, aí eu vou ter que decidir se é brincadeira. Mas se eu achar que não é, não é. Outro dia eu vi no YouTube, você falando sobre o assédio moral. Né, Eu fiquei muito impressionada, porque assim, então segunda-feira a gente conversa sobre esse assunto, por exemplo, que você usou, né? E aí você considerou assédio moral? Considero porque, por exemplo, até há 10 anos não havia essa terminologia no Brasil ainda. E, portanto, as relações de trabalho numa empresa eram quase relações de capataz, quase uma feitoria. A chefia era quase um capataz ou um feitor. Aí, nesse sentido, ele podia, inclusive, fazer com que você rendesse mais, te apavorando, te assustando. Nós vimos algumas semanas uma imagem na China, que a China está muito atrasada ainda em termos de desenvolvimento das relações de trabalho. Elas não estão normatizadas. Se o Brasil deu o pulo dessa altura, porque se decidiu regulamentar o trabalho doméstico, que era uma coisa próxima à semi-servidão, você imagine a China, que é um país que tem uma tecnologia avançada, mas tem uma regulação de relações de trabalho que beiram ainda, né, o Estado servil ou feudal, para não dizer às vezes escravocrata. Ora, se você se lembra, algumas chinesas, trabalhadoras chinesas, estavam no chão de uma fábrica se arrastando de 4, porque elas não atingiram a meta. E aí o chefe disse, vocês não atingem, vocês são tartaruga, vocês vão ter que se arrastar que nem tartaruga. Isso era comum no Brasil até 10 anos. Até 10 anos, você, por exemplo, tinha uma empresa em que algum chefe fazia um painel, em que o teu nome, o meu e de outras pessoas, ele apareceria ou na fila da tartaruga ou na fila da lebre. Certo?
Se você não desse conta das metas, você podia ter que passar uma semana comendo com um guardanapo escrito lerdo. Se dizia isso que era incentivo. Lembra na escola que a professora mandava de ficar de costas, não necessariamente com um chapéu de burro, que já existiu, né? Mas que humilhava. Mas isso é anterior a gente. Não era o chapéu não. de burro é. Não, imagina. Por favor. Quantas vezes eu fui colocado em Londrina, sentado num cantinho, né, bem na quina, assim de costas para a classe, né, para eu aprender a falar uma palavra que eu não consigo falar direito até hoje, que são a pluralidade dos problemas. Certo? Ora, por que eu digo isso? Porque se você imagina, né, o que é o assédio moral? Eu, professor, isso eu falava nesse vídeo que você assistia, eu podia até alguns anos encostar enquanto você estava fazendo prova e dizer assim, e não falar nada. Ou eu sou teu chefe e digo assim, seguinte, estou de olho em você, tá? Você vai almoçar sossegado, depois a gente conversa. Isso não é orientação, isso é apavoramento. O que é o assédio moral? Tudo que você usa do teu poder para fazer com que outra pessoa fique em estado de tensão, de dor, de desespero. E você faz isso porque você tem um poder sobre ela, uma ascendência é negativa. Nesse sentido, a sociedade que rejeita o assédio moral, como a nossa, que está rejeitando cada vez mais, ela faz bem. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, o que é que vai ser classificado a cada dia, a justiça ainda está determinando. Infelizmente, no Brasil, vem havendo uma desidratação intencional da Justiça do Trabalho. Hoje, o atual governo decidiu que a Justiça do Trabalho ela não terá um status como ela vinha tendo. E o Brasil era um dos países mais... acabou com a Justiça do Trabalho, né? Era um dos países mais avançados do mundo nessa área. É uma pena. Mas você acha efetivamente que o Ministério do Trabalho tinha uma função mesmo? O Ministério não, mas a Justiça do Trabalho, sem dúvida. Mas ele não vai acabar com a Justiça do Trabalho? Então, em tese, ela não terá mesmo o status que ela tinha. A alteração já foi feita em relação aos decretos, tanto que há um movimento por parte do Ministério Público do Trabalho, por parte do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, por conta dessa política. Claro que o presidente tem o direito de propor, eleito ele foi, não tomou o poder, né? Tem o direito de propor coisas, mas que o nosso parlamento aceite. O Brasil tem relações muito sérias de fratura na condição de trabalho. O trabalho escravo ainda existe entre nós no Brasil. Se a gente não tiver um Ministério Público do Trabalho e uma Justiça do Trabalho que seja muito mais ágil, nós vamos ter dificuldade, uma dificuldade séria. Por isso, volto ao ponto. O assédio moral, ele não é uma coisa a ser colocada só como frescura. E eu falei e ela ficou nervosa. Né? Eu dou um exemplo sempre, Helena. Você e eu nos lembramos. Quantas vezes um professor ou uma professora, na hora de distribuir as provas, devolvê-las depois de corrigidas, em vez de fazê-lo de modo discreto, dizia, eu vou devolver as provas por ordem de nota, na ordem decrescente. Leda, 6. Bom, se essa era maior, o resto da sala já entrava em desespero. E você era chamado de público. Cortella, 4. Você já imaginou? Porque a finalidade é arrastar uma criança pela sala para ela ir lá receber uma sentença como essa. Isso não é nada pedagógico, né? Não é orientativo, isso é assédio. Configura uma brutalidade. Vou mudar radicalmente de assunto. Você não gosta dos emojis também, né? Eu estou começando a assimilar algumas coisas deles, mas porque eu não consegui criar um. Eu queria criar um que eu gosto. Eu sou comentarista na TV Cultura, lá do jornal, e de vez em quando uma coisa não faz sentido, eu faço uma cara que é essa que eu vou fazer assim, que é EPA. Ainda não tem um emoji para EPA, desse jeito, eu tenho até a criar. EPA. Quando alguém diz assim, eu não sei de onde veio esse dinheiro. EPA. Não tem muita nitidez em relação a essas coisas, o que eu vou fazer? EPA. O principal problema da escola é a orientação sexual das pessoas. EPA. Imagina, há coisas muito mais sérias. Então, eu tenho uma certa dificuldade, eu tive até um debate muito sério com o Marcelo Tass, a gente fez um livro juntos, chamado Basta de Cidadania Obscena, porque o Tass gosta muito de emoji. E eu, de vez em quando, eu uso com uma certa realidade. Qual que é o meu principal obstáculo? Eu sou da área de filosofia, sou professor, gosto de coisas que a gente escreve, gosto de livro grande. De repente, uma das grandes invenções da humanidade foi o alfabeto. Quando a gente substituiu a escrita cuneiforme, a escrita fenícia, que é feita como os emojis, a gente foi mudando um pouco a capacidade de comunicação humana. Agora, você não elogia mais, você dá um like. Mas a galera jovem gosta tanto de mas não é tudo que o jovem gosta que é bom. Às vezes eu mesmo não sou para ele.
Nem tudo que um jovem gosta é bom, nem tudo que ele gosta é descartável. Eu sempre digo que tem alguma coisa curiosa. Né? Faz 40 anos que eu não tiro a barba. Tudo isso. Isso, agora eu estou na moda. Levou um tempo, Isso. mas chegou. Até algum tempo, até há 10 anos eu era um velho de barba. Agora eu sou um velho de barba de novo. Não, o jovem está de barba também. Certo? E alguns dizem para mim assim, ó, eu deixei a barba inspirada em você. Aliás, eu gosto da sua barba. Né? Tem gente que voltou a fazer cerveja em casa. Séculos na humanidade para a gente ter cerveja pronta, poder tê-la gelada. E hoje é sinal de contemporaneidade que você faça cerveja em casa. Demora dias para fazer, vence logo. E você conta isso como um sinal. Né? Por isso o emoji entra para mim nessa condição. Isto é, comunicar-se como faziam os fenícios e os assírios, né, e uma parte dos egípcios, pareceria contemporâneo. É claro que isso faz parte de uma brincadeira, mas que a gente precisa cuidar para não ter redução mental. A gente pode somar então a palavra escrita e o emoji. Pode, você junta os dois. Os latinos tinham um ditado, vou dizer em latim, fica mais bonito, né, dentro do teu canal. Assim, quod abundat non nocet. Isto é, o que abunda não faz mal. Né? O que abunda não faz mal. Portanto, não vou escrever isso em latim. Aí ficaria extemporâneo. Mas usar a escrita cuneiforme também é fora de época. Ai, meu Deus. Estamos envelhecendo e você tem também uns textos muito bons, umas palestras que o YouTube, e também não sei se é o Pedro, seu filho, porque ele trabalha com você, né? Ele não trabalha comigo, ele é meu consultor. Eu teria dificuldade em trabalhar com um filho, né, no cotidiano comigo, porque tiraria a minha liberdade e a alegria dele. Né? Você é difícil de lidar, é isso? Não sou não. A questão é que eu sou absolutamente autônomo, livre. Né? E, portanto, alguns dizem que eu sou cabeça dura, digam que eu sou convicto, né? O que é outra coisa. Haja vista que eu não errei com a barba, estou com ela há 40 anos e ela está em moda agora. Mas eu volto. O Pedro tem uma agência, né, de gestão de conteúdos e geração de conteúdos digitais, chamada Sofia, que é um ótimo nome, que está ligada a uma ideia de filosofia. Eu sou cliente dele. Né? Então ele não trabalha comigo, sou eu. Né? Ele presta consultoria. Não trabalho com ele ainda, mas vou trabalhar, né? Daqui a alguns anos, cada vez mais. Mas ele te dá umas ideias. Ele te levou para o Instagram. Sempre levou para o Instagram. Eu não tinha Instagram. Você teve uma subida meteórica no Instagram. Eu sempre comecei a usar as redes. Tinha o Facebook, que eu tenho 1 milhão, quase 1.600.000 partilhantes ou seguidores. Né? Eu não uso o WhatsApp, porque na minha atividade, no cotidiano, o WhatsApp ocuparia um tempo que eu não tenho. Estou aí eu conversando aqui com você, isso aqui fica vibrando aqui dentro, vibrando, né? E de repente eu vou olhar e é um sobrinho meu que mandou uma foto da cadela dele correndo. Não dá, né? Eu não tenho mais tanta idade, eu preciso ser mais seletivo. Né? Nesse sentido, eu não tenho. Não uso o Twitter, né? Eu sou paranoico, eu não gosto de ser seguido nem perseguido, mas passei a usar. Não usava, né, e passei a usar no dia a dia. O Twitter também? O Twitter, né, passei a usar, não usava. E o Instagram, né? Tá bombando, né? O Instagram bomba. E eu gosto... A ideia de você em com janeiro cartaz, assim, em janeiro do ano passado... Sua? É minha. Isso é uma ideia antiga, porque um cartaz é uma coisa antiga. É. Quando você junta o novo com o antigo, você constrói uma coisa chamada filosofia. Certo? Ora, o Instagram, em janeiro de 2018, eu não tinha. E aí um dia, o Pedro, ele estava numa atividade, ele já tinha insistido para que eu fizesse. Eu falei, poxa, eu não consigo dar conta das coisas, é muito. Ele dizia, não, mas esse é um mundo de comunicação. Aí a gente fez em janeiro de 2018. Em janeiro de 2019, tem 2.200.000 humanos e humanas, que eu acho magnífico. Evidentemente, minha sala de aula até há 20 anos, ela tinha 40 pessoas. Hoje ela pode ter milhares de pessoas. Para mim é magnífico. Nunca eu escrevi tanto, e nunca eu tive tanta capacidade de comunicação como no mundo digital. Se você imaginar que eu escrevo e falo sobre pessoas que morreram há 2.500 anos, né, isso dá uma marca que eu acho extremamente positiva. Agora, quantos livros você tem hoje? Quantos livros? Até o momento que nós estamos conversando, 38. Né, mas esse ano de 2019 sairão mais 4 deles. Um deles é um livro muito gostoso, você vai apreciar, vai sair pela editora Papiros, né, em breve, com a Monja Cohen, que você conhece, um livro sobre vida virtuosa, vida viciosa. Ele não tem ainda o título final, que é uma conversa nossa sobre o que é uma vida válida, né, de fato. E aí, com a perspectiva, ela com a filosofia e religião oriental, eu trazendo um pouco da reflexão do Ocidente.
Outro livro que vai sair, esse sim, né, que é muito especial, um livro chamado Filosofia e Nós com Isso. É um livro que é voltado um pouco para um público com menos idade. Hoje uma parcela grande das pessoas que me leem ou me ouvem ou assistem tem menos de 30 anos de idade. Porque o mundo digital trouxe um interesse pela filosofia. Esses jovens, né, como plateia. Vou publicar um terceiro volume de uma coletânea com o Maurício de Souza. Né? Maurício de Souza e eu temos 2 livros juntos, né, em que eu sou parte da Turma da Mônica. Né? E aí são 35 reflexões, num livro chamado Vamos Pensar um Pouco, cada uma delas de uma página, ilustrado pelo Maurício e pela equipe. Um outro chamado Vamos Pensar Mais um Pouco, e esse ano vai sair o terceiro, que a gente não criou o título ainda, porque não dá para saber se vamos pensar mais ainda. Mas a ideia é fazer um box. Provavelmente a ideia é essa. E a ideia é ter histórias que sejam ilustradas para refletir sobre vida, morte, trabalho, convivência. Essa é a sua grande contribuição? E eu gosto de imaginar, às vezes, eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz, que na capa tem uma pergunta: se você não existisse, que falta faria? Né? Se você não existisse, que falta faria? Evidentemente que de vez em quando eu tenho que ouvir essa pergunta de volta. A pessoa me para e fala assim: se você não existisse, que falta faria? Eu acho que a falta que eu farei, né, e eu quero fazer falta, é de ser alguém que se colocou uma tarefa que eu aprecio, que é de fazer com que a filosofia, o pensamento literário, aquilo que faz parte do que é chamada cultura letrada mais erudita, que ele seja assimilável, não banalizado. A minha intenção, por exemplo, é traduzir a filosofia em coisas que sejam mais simples, não simplórias. A filosofia é complexa, ela exige meditação, reflexão, mas ela não é inatingível. Eu não quero que as pessoas tenham raiva do conhecimento. Você gosta de democratizar isso? Não quero que tenham raiva do conhecimento, quero que tenham amor pelo conhecimento. O amor pelo conhecimento em grego antigo é filosofia, né? Amizade pelo conhecimento. A noção mesmo de poder ter isso como um caminho. Chegamos, né, ao seu começo da sua formação. E exatamente, por exemplo, uma das coisas que eu admiro, né, e aqui eu digo com alegria, né, o teu trabalho nesse campo, né, da forma de comunicação, há décadas que eu acompanho a tua atividade, tive a ocasião de ser entrevistado por você, né, em 2 ou 3 momentos. É bom demais imaginar que alguém hoje usa o mundo digital, usa um canal, né, para continuar se comunicando, ensinando, refletindo, debatendo. E eu quero fazer isso. Esse mundo digital, eu não o abraço na totalidade, tem coisas que eu não quero. Né? Por exemplo, nós temos um momento de convivência na família, com os filhos, os netos, as netas, em que a gente está num lugar onde não tem TV. Não tem TV e não terá. Não tem o computador fixo e não terá. O que a gente faz lá? Uma coisa inacreditável, conversa, certo? Bate papo, joga truco, né? Faz uma coisa deliciosa que é cantar, e aí tem que fazer algo que é muito difícil para algumas pessoas, convivência. Tem uma plaquinha na minha sala do meu escritório na cidade de São Paulo que é assim: não temos Wi-Fi, converse entre vocês. Claro que tem Wi-Fi, mas a plaquinha, a finalidade é exatamente que a gente faça quantos isso. Filhos, quantos netos? Eu tenho 3 filhos, né, o André, a Ana Carolina e o Pedro, e cada um deles se desdobrou em outros. Né? Então o Pedro tem uma menina, né, chamada Alice, o André tem o Rafael e a Ana Carolina tem o Rafael, o Antônio e a Ana Luísa. São 4 netos por enquanto. Né? E esses desdobramentos eles são muito bons, né, porque eles fazem com que a gente tenha algo muito curioso. Você tem a sensação, eu tenho, você é mãe, é avó, como eu sou pai e avô, né? A filosofia diz isso: nós não somos imortais, mas a gente pode ser eterno. Imortais nós não somos. E a imortalidade vem exatamente nesse pequeno ser que desponta na nossa vida. E que um dia, né, o estupendo Robin Williams, ele tem um stand-up, que ele tem uma fala que eu acho inacreditável, de verdadeira. Ele diz: a natureza é sábia, ela fez os bebês recém-nascidos muito fofos. Todo filhote é fofo, né? Fez muito fofos por uma razão, para a gente não esganá-los. Né? Porque qualquer ser, em qualquer momento da tua vida, que pedisse você de dormir, que vomitasse em cima de você, que fizesse xixi, que você tivesse que passar 3, 4 noites sem dormir, sem esganar. A gente só não esgana porque ele é fofo. Então, essa reflexão, né, pai e mãe tem que enfrentar. A avó e a avó, como você e eu, a gente devolve
né? E é gostoso demais. Né? É com eles e é muito bom. Você até celebrar casamentos já celebrou. Hein? Você sabe que eu não celebro casamento no sentido religioso, porque Sim, essa não é padre, mas não. Mas eu fui monge carmelita descalço, mas isso não me habilitou. Mas isso lá no comecinho, né? Você era criança e eu não. Mas uma das coisas boas é que de vez em quando as pessoas pedem para eu fazer uma fala de acolhida, né? Alguma coisa que sirva para que as pessoas se sintam ali, né, num momento de convivência, de bênção, de referência, de homenagem uns aos outros, e vez ou outra eu sou chamado a fazê-lo. Fiz do Fábio Forchá, né, fiz também do Pedro com a Isabela, meu filho, minha nora. Né, fui eu que fiz em Florianópolis, você imagina, com aquele sol no fim da tarde, Florianópolis caindo, aquela água do mar, e eu podendo estar ali. Fiz de outras pessoas com muito gosto. Não é a minha atividade, é uma coisa que eu faço muito eventualmente, mas é muito bom. Você gosta de desafio também, né? Eu gosto de desafios em que eu não preciso usar muito o corpo. Né? Gosto de usar mais a cabeça, gosto de ir, né, em direção àquilo que eu não conheço. Agora, em última instância, Leda, né, quem atua na TV, quem atua, né, no YouTube, quem atua na sala de aula, né, eu sempre digo, a gente em última instância é narcisista. Né? Você gosta de aparecer, eu gosto de aparecer. Eu não gosto de aparecer só para aparecer, eu gosto de estar nos lugares, gosto de palco, gosto de sala de aula. Ligou uma luz, uma câmera, eu já fico animado, já começo a falar sem parar. Tudo isso é uma coisa. Você tem falado muito, você faz muitas palestras. Faço muitas palestras, eu participo muito de atividades de mídia. Eu gosto, inclusive porque, como eu já estou mais idoso, eu não vou ter tanto tempo assim para falar. É melhor eu falar agora tudo, inclusive porque, né, daqui a pouco eu não terei talvez mais condições de dizer tanta coisa. Então, agora eu já estou na fase da ansiedade, que você vai falar. Então, vou aproveitar e te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é muito atual, porque o ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro mencionou que a atividade, que a universidade não é para todos. E não cabem todos na universidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma surpresa um ministro falar isso, né? Olha, falar ele pode falar. O que você pensa sobre isso? Não tenho a mesma visão que o ministro. Acho que essa é uma postura que, primeiro, ela é antirrepublicana dentro daquilo que a gente deseja. Segundo, ele tem o direito de tê-lo desse modo. Ele não apresentou ainda um projeto. Às vezes me perguntam assim, o que você acha do atual ministro? Eu falo, eu não posso achar ainda, porque a gente analisa as coisas concretas. Não houve apresentação de projeto, de plano, só ideias, intenções. Eu fui gestor público, você mostra a tua prática política na prática, né, e não apenas na fala. Por isso, a ideia de que a universidade ela não tem, né, um lugar para todos e todos é antirrepublicano. Como eu sou um republicano na democracia, eu não tenho essa mesma postura. Por outro lado, né, a gente sabe que precisa criar as facilitações para que as pessoas estejam. Elas não podem estar de qualquer modo, mas não se pode anunciar, né? Eu acho essa perspectiva que, além de tudo, colide com a nossa Constituição, com o artigo 5º, né, que fala da igualdade, da possibilidade de atividade conjunta. Mas será que é real a universidade para todos? Ela ainda não é, mas ela pode ser. Você diz assim, mas nenhum país não tem. Nenhum país tem. Mas pode tê-lo. Né? Isso como significa, um sonho. como um horizonte, não como um sonho. Como um horizonte. Porque quando você tira esse horizonte, você tira das pessoas a intenção de fazê-lo e tira do gestor público a obrigação de procurar. A ideia de que a universidade para todos é um horizonte faz com que o gestor público precise caminhar a sua política nessa direção. Mesmo que você atinja 70%, 80%, mas se você tira essa ideia, nós vamos atingir 10%, 20%, fica muito mais reduzido. Por isso, um ministro pode dizer isso, mas não considero correto. E a chamada elite intelectual? Ela existe, claro. Não necessariamente ela é uma elite no sentido positivo que a expressão pode ter. Isto é, alguém que tem um refinamento maior e vai colocar esse conhecimento a serviço da comunidade mais ampla. Mas existe sim. Você tem uma elite na ciência, na arte, na música, em todos os campos. Essa elite, ela não pode ser entendida como uma classe social exclusiva. Pode ser que você tenha pessoas com uma elite intelectual extremamente bem formada, mas que não tem posse, né? Que não tem propriedade, que não é um grupo que tenha capacidade econômica nesse mesmo campo. Mas as pessoas podem se formar de vários modos. Uma das coisas que eu aprecio, Leda, é o quanto que as pessoas dão muito valor às palavras. Hoje em dia no Brasil, há uma acusação assim, você é bolivariano.
Eu gosto de lembrar uma coisa, o atual ministro da Educação no Brasil estudou numa universidade na Colômbia chamada Universidade Bolivariana, que é uma universidade católica de direita. Significa o quê? Quem que sequestrou o termo? Né? A Venezuela ou a Colômbia? Qual é o conceito correto de bolivariano? É o que é usado na Universidade Bolivariana da Colômbia, católica, né? Onde estudou o ministro Vélez Rodrigues? Né? Ou é aquela que aconteceu, por exemplo, o orientador de doutorado, né, do ministro da Educação no Brasil atual, era do Partido Comunista no Brasil. Fez filosofia na União Soviética. Né, o professor Antônio Paim, que é um grande pensador na área da filosofia mais conservadora. Isso significa o quê? Que ele deu uma orientação bolchevique, assim como eu fui formado pelo Paulo Freire. Então, esse movimento, né, é um movimento que precisa ser melhor pensado. Como diz o grande Guimarães Rosa, um dos seus contos tem um título maravilhoso, que é A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio. É preciso procurar a Terceira Margem do Rio. Senão a gente acha que é só aqui ou ali. Só esquerda e direita. Só bolivariano e não bolivariano. Isso. Você é de esquerda? E sou no sentido social, sem dúvida. Às vezes as pessoas dizem, se você é marxista, eu digo, eu sou um marxiano, não marciano. Um marxiano, isto é, alguém que usa parte da concepção de Marx em relação à antropologia filosófica, adota algumas das leituras que a própria direita inteligente usa em relação ao Marx, no que se refere ao fenômeno social e econômico, mas eu não sou comunista, nunca fui. Né? Se alguém for enquadrar a esquerda como sendo aquela que tem uma preocupação social da diversidade, da liberdade, eu me enquadro sim dentro disso. Né? O Brasil hoje tem pessoas que se qualificam como esquerda, mas não tem uma ação de esquerda. E tem alguns que se qualificam como direita, mas também não tem essa mesma ação. Eu acho que a grande marca é a autenticidade. E eu me classificaria assim, né? E não tenho nenhum risco. Às vezes as pessoas escrevem nas redes sociais sobre mim, você é uma esquerda. E isso significa o quê? Você não entende como uma acusação? Não. Alguns querem que ela seja. Aliás, como dizia até há pouco, você é filósofo. Você é um intelectual, como fazia o Napoleão Bonaparte quando queria desqualificar alguém, dizia você é um intelectual. Né? E às vezes se fala isso, quase como se alguém fosse passar a mão na minha mão para ver se eu tenho calo ou se eu me dedico, em vez de segurar a enxada, a segurar uma caneta. Né? É claro que eu não me dedico a segurar uma enxada, não é minha atividade, não desprestigio quem o faz, mas não é assim que se avalia, né, a contribuição. Por isso, se já me chamaram de intelectual, já me chamaram, né, de esquerda, então isso faz parte. Só para a gente terminar, o que você sonha para o Brasil? Assim, qual seria o seu sonho maior? Meu sonho é um país que, completando 30 anos de uma democracia mais aberta, seja capaz de completar 60 anos. Né? Isto é, que a gente chega na terceira idade na democracia. No momento nós estamos ainda na adolescência estendida, né, que é 30 anos, mas chegar a 60, esse é o meu sonho. Evidentemente eu não estarei aqui, né, a natureza tem os seus impeditivos, mas de alguma maneira estarei. E estarei de que maneira? Falando essas coisas, insistindo, debatendo, persistindo. Estará no YouTube, estará nos livros. Sim, ainda digo, eu vou falar essas coisas, não até que as pessoas se cansem, mas até que elas se convençam. Obrigado. Você ter vindo, super valeu. Eu vou aproveitar para agradecer o Pedro, que ajudou essa entrevista se realizar. E sempre agradeço o Duda, porque ele que faz aqui meu meio de campo. Eu trabalho com meu filho muito. E ele trabalha com você ou você trabalha por ele? Não, trabalhamos juntos. Juntos. Mas não sei fazer assim. Ele é fofo? Como é que é isso. Ele é fofo. Você já tentou esganar alguma vez? Não, já tive vontade várias, é claro. Mas sempre com o maior amor. Foi pro teu bem, quase que você falou, foi para mim. Vai doer mais em mim do que em você. Eu falei N vezes isso. Vai doer mais em mim do que em você. Né? Já imaginou? Já falei muito. Bom, o seu canal no YouTube? O canal Cortella Oficial. Cortella, que é uma coisa boa. O Instagram também é oficial. Ah, e o Instagram tem o cartaz. O cartazinho. Chama Cartazinho Eventual, com um pensamentão para a vida e dúvida metódica. Que eu tirei do Descartes. E aí, de vez em quando, eu escrevo será. Até hoje, de todos os cartazinhos que fiz, só em um eu não escrevi será. Foi no dia de Natal, quando eu pus uma frase de Jesus de Nazaré, que eu acho maravilhosa. Tanto faz se você tem religião ou não. Que é, quero que tenhas vida e vida em abundância. Quero que tenhas vida e vida em abundância. Esse foi um cartazinho que eu não pus será. E você tem fé? Bastante, imagina, eu torço para os santos. Mas você crê? Claro, não tenho dúvida. Não tenho uma prática religiosa.
né? Não sou alguém que frequenta o culto, uma igreja, mas tenho sim, tenho formação reverência à vida, católica, né? tive a formação e a tradição católica, tenho um respeito imenso, mas eu não tenho uma religião específica, exclusiva, mas sem dúvida tenho reverência à vida. Eu não acho que eu estou aqui, não aqui só, né, na nossa conversa, não estou aqui à toa, alguma razão tem. Como não me disseram qual é, eu continuo buscando. Então você se inscreve no canal do Cortella, se inscreve aqui nesse canal também, dá like, aperta o sininho, vem com a gente e até o próximo vídeo. Valeu!